Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja, boa tarde. As crianças de 0 a 11 anos estão liberadas para a salinha. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, verso de 23 em diante. Na verdade, nós podemos começar pelo 21, fica mais rico ainda. Mateus 18, de 21 em diante. Amém, queridos? Todos encontramos? Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim, preste bastante atenção. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuísse, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu servo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado, Pai, porque nós não somos dignos da Tua presença tão preciosa que se manifesta em nosso meio. Obrigado porque é por compaixão, é por graça, é por misericórdia que a mesa está posta nessa tarde, para mais uma vez nós cearmos contigo e termos na nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. O nosso coração fica contrito. Pai, que nesse tempo especial de celebração, de alegria, de vida gerada na morte, nós possamos entender coisas importantes da sua palavra, para que o inimigo não venha roubar a nossa comunhão contigo, a vida que o Senhor tem preparado para nós, depois dessa vida, a eternidade com Cristo. Fala aos nossos corações e mantém cativo ao Senhor o nosso pensamento, os nossos olhos, a nossa mente, a nossa atenção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, como nós bem sabemos, a vida cristã, ela é maravilhosa. Quantos presentes, quanta graça, quanta misericórdia, quantas bênçãos Deus tem preparado para nós. A começar por essa mesa, e por aquilo que ela simboliza, por aquilo que ela significa. Mas a vida cristã, como Mateus 7 revela, também é um caminho estreito, verdade? Uma porta estreita, um caminho estreito.
Às vezes eu me pego pensando, são tantas coisas, que Deus tenha misericórdia de mim, que eu consiga corresponder a tudo aquilo que eu preciso, porque nós temos que lutar com o pecado, nós nutrimos um relacionamento com Deus, então é a oração, é a leitura da palavra, nós precisamos nos atentar com a caridade, né? Nós precisamos estar com os olhos atentos àqueles a quem nós podemos abençoar. São muitos fatores, por isso que a palavra vai dizer que o caminho ele é estreito. Não é fácil, tudo aquilo que a vida cristã demanda de nós. E existe um assunto, que muitas vezes ele se passa por um assunto acessório, por um detalhe, mas que quando nós examinamos as Escrituras com cuidado, nós vamos entender que ele tem uma centralidade na vida cristã. E talvez, pelo menos é a minha interpretação, é a maneira como eu olho para o texto bíblico, eu acredito que é o maior desafio para a nossa salvação. É o maior desafio da vida cristã, é o perdão. E ao longo desse texto que nós lemos, eu quero aqui destrinchar ele com você, detalhe por detalhe, para quem sabe assim nós entendermos o quão profundo é aquilo que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos. E isso aqui vale para nós. O quão difícil, o quão sério é esse assunto diante de Deus. Porque, a bem da verdade, Deus se mostra sempre cheio de compaixão para conosco, mesmo no nosso pecado. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós falhamos? Falamos aquilo que não deveríamos, pensamos o que não deveríamos, fazemos o que não deveríamos, e nós encontramos sempre um Pai de braços abertos, pronto a nos perdoar. Nós olhamos para a nossa vida e falamos, misericórdia, estou orando pouco, estou jejuando pouco, estou lendo pouco a palavra, eu preciso voltar. E ao voltar nós encontramos os braços do Pai abertos para nos receber para um tempo de comunhão. Deus se mostra cheio de compaixão e graça em relação a muitas coisas nas quais nós somos falhos, nas quais nós podemos falhar. Mas existe uma coisa na qual Deus se mostra incompreensivo, inflexível, rígido. E é exatamente esse assunto do qual nós vamos falar. E essa parábola que nós lemos, ela mostra exatamente essa inflexão, essa rigidez. Ela mostra a incapacidade, se é que a gente pode usar essa palavra quando se trata de Deus, mas é uma incapacidade que Ele escolheu de olhar para a nossa falta, para essa ausência, para esse tipo de erro e estender misericórdia. Então, vamos dar uma olhada aqui no texto que nós lemos, detalhe por detalhe, para a gente tentar se aprofundar nesse conceito. Nós começamos com Pedro chegando até Jesus e colocando para Jesus a questão do perdão. E aqui Pedro está sendo generoso, porque o judeu cria que ele deveria perdoar até 4 vezes. Então é como se Pedro chegasse para Jesus e falasse assim, Jesus, como a gente é diferentão, como a gente é melhor, como nós somos superiores, né? Nós somos aí um novo movimento, o Senhor é o Messias, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Vou ser generoso, vou aumentar, vou subir a régua. E ele é surpreendido, Jesus fala para ele, não 7, mas 70 vezes 7. Aqui existe um truque da linguagem, né? Quem estuda um pouquinho sabe que toda vez que a gente vê número nesse tipo de circunstância, pode ser uma pegadinha, porque para o judeu letra é número e número é letra. E aqui o 7 ele tem um simbolismo muito sério, e o 70 tem um simbolismo muito sério, porque aquilo que era multiplicado por 10 é como se fosse um sinônimo de completude, de absoluto. Então é como se Jesus tivesse respondido para Pedro, Pedro, você tem que perdoar perfeitamente todas as vezes que isso te for solicitado. 70 vezes 7. Perfeito vezes perfeito na sua completude. E eu vou te contar o porquê, Pedro. E o nosso texto continua.
verso 23, Jesus vai dizer, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei. E aí eu quero que você crie aí na sua cabeça, com a sua criatividade, né? Assim como quando a gente é criança, a gente assiste desenho animado, a gente imagina o rei, já imagina lá um reizinho, a coroinha. Então vai imaginando essa história que Jesus está contando. O reino dos céus é semelhante a um rei, a um senhor. Chega uma hora que esse senhor, ele vê que tem muita gente devendo para ele. E ele começa um acerto de contas. E ele começa a colocar as coisas no lugar. E ele chama servos para prestar conta e para devolver, para pagar aquilo que eles devem. E ele chama um que deve 10 mil talentos. 10 mil talentos. O que é isso? O que é talento? Quanto que é talento? O talento era a maior unidade monetária usada pelo hebreu. Era a maior unidade de medida de moeda, de dinheiro, de riqueza. Um talento de ouro equivale a 34,2 quilos de ouro. Então a gente está falando de um dinheirinho bom. Um dinheirinho razoável. E aqui a ideia é justamente jogar para um número muito, muito alto, e a gente vai entender o porquê. Mas só para a gente trazer isso, tentar tangenciar isso. Um talento hoje seria o equivalente a 18,3 milhões de reais. E como a gente está falando de 10 mil talentos, nós estamos falando de 342 toneladas de ouro. O equivalente a 128 bilhões de reais em ouro. É só isso que aquele servo devia para o senhor dele. Um dinheirinho, uma graninha. Era só fazer uns bicos final de semana que ele pagava. Só que não, né? Não dava para pagar. Impagável. E conforme a gente vai entender a lógica do texto, no verso 25, a palavra vai dizer que não tinha ele como pagar, óbvio que não tinha como pagar. Então o Senhor, dentro do seu direito, ele fala, olha, então vendam tudo. Venda ele como escravo, venda a esposa, venda os filhos, venda a propriedade que ele tem, venda tudo, para eu tentar reaver um pouco daquilo que eu perdi com esse servo. E aí aquele servo se joga aos pés do Senhor e implora por perdão. Tenha paciência que eu vou pagar. Né? A gente sabe que ele não ia ter como pagar, mas tudo bem. É o melhor que ele conseguiu dizer naquele momento de sofrimento, imaginando seus filhos sendo vendidos, imaginando a sua esposa sendo vendida, tudo aquilo que ele tinha, sua casa, seus bens. E ele encontra misericórdia. Ele encontra misericórdia no seu Senhor. E aí do verso 26 em diante, depois que ele cai, 27, o Senhor se compadeceu, a palavra vai dizer. Aquele reizinho da história, ele olha e entristece o semblante. Tadinho. Da onde que esse sujeito vai arrancar tanto dinheiro para me pagar? Não tem jeito. E o que ele tem também é pouco. Vai vender, não vai dar para nada. Quer saber, ó, pessoal, eu vou perdoar ele. Libera ele, deixa ele ir, tá tranquilo. E eu imagino a alegria, a satisfação daquele servo perdoado, livre. Não só não foi vendido, ele, a sua família, como ele também, aquela sensação de dívida que ele tinha antes, ele já não tem mais. Ele sabe que ele não deve nada para ninguém. E a palavra vai dizer que ele sai dali, a partir do verso 28, ele encontra um conservo, ou seja, um servo dele. Alguém que estava abaixo dele. E a Bíblia vai dizer que aquele servo lhe devia 100 denários. O denário era uma moeda de prata que a gente pode dizer que simbolizava um pagamento de um dia de serviço braçal. É como se fosse um mini salarinho, né? Um valor diário. Era uma moeda de prata que talvez trazendo para a nossa realidade hoje, quanto que custa? Né? Vamos dizer que um bom peão vai custar aí R$200 uma diária. 150, 200 reais, uma arredondada R$200. Então vamos pensar em R$200. 100 dias de trabalho vezes R$200, 20 mil. Então aquele servo do servo devia para ele 20 conto.
É um dinheirinho. Não é de se jogar fora. Eu quero 20 mil. Se alguém der risada do valor aí, eu já vou pedir de oferta. 20 mil é um dinheirinho bom. Eu aceito. Ia fazer uma diferença lá em casa. Né, pastor João? Mas o fato é, o servo do servo, que tinha sido perdoado, repetiu a cena. Ele se jogou aos pés dele e falou, tem misericórdia de mim que eu lhe pago. Eu vou trabalhar mais, eu vou juntar um dinheirinho, eu dou um jeito, eu te pago. E para o nosso espanto, meu e seu, ele não foi misericordioso. Ele não estendeu a misericórdia que ele recebeu. A palavra vai dizer, lá no verso 30, que ele lançou na prisão aquele servo, até que algo fosse vendido e ele pudesse lhe pagar. A dívida dele era 6,4 milhões de vezes menor do que a dívida que o servo tinha tido perdão. 20 mil contra 128 bilhões. É um contraste proposital que Jesus traz para essa ilustração. Como se Jesus dissesse, a diferença é muito grande, é incalculável. 6,4 milhões de vezes menor. E ele foi incapaz de perdoar. Mas a galera também não perdoa, né? Os companheiros dele estavam vendo tudo. E os companheiros dele foram para o Senhor e contaram o que aconteceu. Olha, lembra aquele servo que o Senhor perdoou, a maior dívida da história? Então, ele saiu daqui, logo em seguida aprisionou um cara por causa de 100 cruzeiro. 100 denários, 20 conto, 20 mil. E aí a palavra vai dizer que aquele senhor, o rei, ele ficou transtornado. Ele ficou sem capacidade de lidar, de compreender a atitude daquele servo. E ele chama ele de volta, lá no verso 33. E ele fala, será que você também não tinha que ter compaixão? Será que você não aprendeu nada com aquilo que eu fiz para você? Será que você é tão incapaz de dar um pouco daquilo que você recebeu? E é como se aquele rei dissesse, eu não consigo lidar com isso. Sabe aquela dívida que você tinha? Eu estou restabelecendo ela sobre você. Agora você deve tudo de novo. Eu sou o rei, eu que decido. Eu estou desperdoando a dívida que eu tinha perdoado. E mais, agora eu não vou esperar pacientemente que você me pague. Chamem os torturadores, prendam, torturem, até que a dívida seja paga. E quando o texto termina, vem a parte mais difícil. Verso 35, Jesus fala, assim também o meu Pai que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Essa historinha, ela é para mim e para você. Esse servo perdoado de bilhões e bilhões e bilhões, sou eu. E é você. Essa parábola, quem é o Senhor, o Rei, é Deus. E o servo sou eu. E o conservo é aquele que pode, eventualmente, gerar uma ofensa, uma agressão, uma dívida financeira, uma dívida moral, uma palavra dura, seja lá o que for, contra a minha vida. E a moral da história já está clara para todos nós. A dívida era a dívida dos nossos pecados, da qual nós fomos perdoados e nós não teríamos nenhuma capacidade de pagar, com as nossas ações, com
com os nossos atos de justiça. A palavra fala que os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapo de imundície. Trapo de imundície. As minhas boas atitudes, as minhas boas ações não seriam capazes de pagar os meus pecados. Isso precisa sempre estar claro para cada um de nós. É o princípio da graça. E nós fomos perdoados disso tudo. Mas existe uma condição implícita no texto. Deus não vai lidar bem com o momento em que eu não entender que eu devo estender esse perdão. Deus é compreensivo com muitos dos meus erros, com os pecados, com as falhas, com as nossas inconstâncias. Ele nos acolhe e a gente começa de novo, e cai e levanta, e a gente vai melhorando, de graça em graça, de glória em glória, a gente vai evoluindo. Agora existe uma área na qual Deus fala, para o barco que eu quero descer. É quando o assunto é esse aqui, ó. Porque dentro desse simbolismo, dentro desse didatismo do texto, da parábola, o que a gente pode trazer para a nossa vida é que no momento em que nós decidirmos não perdoar, é como se Deus nos chamasse de volta e falasse assim, sabe a carga de pecado que na cruz do Calvário foi perdoado sobre a sua vida? Pois bem, você decidiu não perdoar mais? Então segura que o filho é teu. Toma de volta. E aí eu e você nos encontramos num estado de iniquidade. Quando a gente entende a diferença entre pecado e iniquidade, né? Pecado é uma falha pontual. Errei, falhei, disse algo, cometi, e eu chego para Deus e peço perdão. A iniquidade é o quê? É uma vida de pecado. Não, eu escolhi, eu vou viver errado. Eu quero, de agora em diante eu vou viver assim. Vou ter 3 mulheres, pastor João. Eu já decidi já. Misericórdia, uma já dá um trabalho. Deus me livre. Uma só. E eu amo a minha, maravilhosa. Pior que eu tenho 3, né? Uma esposa e 2 filhas. Mas então você define, não, eu vou viver errado. Eu sei que isso é errado, eu sei que isso me leva para a condenação, eu sei que isso não é o plano de Deus para a minha vida. O nome disso é iniquidade, vida de pecado. E da mesma forma como se você decidisse que você quer viver o que você sabe que é errado, quando você deixa de perdoar, você se encontra na mesma situação. Por quê? Porque nós pecamos cotidianamente, verdade? A gente peca e pede perdão, peca e pede perdão. O que a palavra está dizendo para nós é, meus ouvidos não estão mais à sua disposição. Não me peça perdão. Porque para eu te perdoar, você vai ter que voltar lá e perdoar. Caso contrário, você vai acumulando aí. E se Jesus voltar nesse inteirinho, eu não preciso te dizer o que está acontecendo. E se eu morrer, também não preciso te dizer o que acontece. É como se eu escolhesse viver uma vida de pecado, uma vida de iniquidade. E se eu deliberadamente dissesse para Deus, eu não quero mais o seu perdão. Você está pronto para a consequência dessa realidade? Misericórdia, né? Misericórdia. É exatamente isso. Indo para o final aqui nessa aplicação, o que significam os torturadores? No final da parábola, o rei pega aquele servo mau e chama os torturadores para cuidarem dele. Olha que complexo. Não só essa realidade na vida cristã vai simbolizar condenação eterna, os meus pecados, todos, de volta sobre os meus ombros, como também eu vou ter torturadores cuidando de mim. E a gente conhece a realidade do que é uma pessoa que decidiu não perdoar e viver uma mágoa ao longo dos anos. Vocês já devem ter visto isso muitas vezes. Eu quero ressaltar aqui 4 torturadores, 4 consequências de tomar essa decisão de não perdoar. O primeiro, que nos consome,
é o desejo por vingança. Dia e noite, planejando, desejando o mal, sendo consumido por uma ânsia de injustiça, porque não é justiça. Justiça é aquilo que Deus faz. A vingança, ela não é justa. A palavra fala, lá em Provérbios 24, 29, não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. A palavra deixa claro que o nosso Deus não é um Deus de vingança, ele é um Deus de justiça. São coisas diferentes. E esse sentimento, ele nos consome. Ele consome as nossas energias, a nossa força. O segundo torturador é a solidão espiritual. A nossa oração agora ela é ignorada. Vocês vão se lembrar de um texto que está lá em Marcos 11, 25, que fala assim, e quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem-no, para que também o nosso Pai Celestial lhe perdoe dos seus pecados. Mais uma vez Jesus está dizendo assim, olha, se você for orar, assim como a palavra também fala, se você for levar uma oferta no altar, e você lembrar que tem algo contra alguém, deixa a oferta, resolve, e depois você volta. Porque não perdoar é sinônimo de solidão espiritual. Você está num barco à deriva. Deus não está mais nesse barco. Porque Ele te perdoou tanto que Ele não consegue compreender você não perdoar tão pouco. Então é como se Deus dissesse para mim e para você, não conte mais comigo. Não conte mais comigo. Eu estou fora. Ou melhor, você está fora. Porque quem precisa mais de quem? Eu preciso de Deus ou Deus precisa de mim? É óbvio, né? Eu preciso de Deus. O terceiro, a geração de mágoa, raiz de amargura. Deixar de perdoar e injetar veneno na própria veia, esperando que outro morra. Você já deve ter ouvido essa frase. Isso resume muito bem o que é a mágoa, a amargura que é gerada. A gente se contamina e contamina todos à nossa volta. Família, igreja, amigos. A palavra fala disso lá em Hebreus 12, versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha que interessante o que a palavra fala. Quando surge raiz de amargura, ela não fica só na pessoa. Você conhece alguém amargurado? Conhece alguém amargurado por falta de perdão, de liberar perdão? A pessoa só consegue falar daquilo. Ela passa anos só falando daqui, parece um disco riscado. A vida não anda. Ela fica amarrada naquele sentimento. É o torturador amarrando e torturando. Mantendo ali. No chicote. Raiz de amargura. E o quarto, a vida de pecado, a morte eterna, a condenação. Como nós conseguimos entender por esse texto. Sem perdoar, eu fico também sem perdão. Aquilo que eu havia tido de perdão, volta sobre mim. Os meus pecados, e eu passo a viver uma vida de iniquidade. E aí eu oro e eu tenho a nítida impressão de que não passou do teto. E deixa eu te contar, não passou mesmo. Quando nós lemos aquele texto que fala da oferta, é importante entender que nesse contexto, né, quando você vai levar uma oferta ao altar, estava falando da oferta do Antigo Testamento. A propiciação pelo pecado, o pagamento pelo pecado. Então, o que aquele texto nos fala, às vezes a gente traz para a realidade de hoje, né? Ah, então hoje eu não vou levar uma oferta no altar, pastor João. Não. O que esse texto está dizendo é, olha, se você ia levar uma oferta lá, Antigo Testamento, oferta de animal que vai ser imolado, que vai ser morto no altar, para pagamento dos pecados. A palavra fala, nem leva, porque não vai pagar o seu pecado, perdoa primeiro, porque senão o pecado vai continuar onde ele está. Olha como é sério isso. Olha como é sério. Eu ouso dizer, meus irmãos, que a falta de perdão é o atalho mais rápido,
mais certeiro que eu e você podemos pegar para o inferno, se essa for a nossa intenção? Eu acredito que não é. E me perdoe se essas palavras elas são chocantes, elas são duras, elas são confrontadoras, mas esse assunto ele é muito sério. E eu amo falar sobre esse assunto, porque eu também tenho uma história familiar com esse assunto. Eu faço parte de uma família aqui, família de italianos, gente do coração meio duro, que gosta desse negócio de ficar sem perdoar. E eu vi a destruição que isso pode causar. E depois, lendo, estudando, entendendo a palavra, eu fui compreendendo o quanto é central a questão do perdão na vida cristã. Eu sei que nós sofremos muitas coisas, que existem pessoas que são capazes de nos machucar de muitas formas. E talvez a gente vai tentar colocar alguma ressalva. Tá, mas a pessoa me fez isso, mas você não sabe o que eu passei, mas você não sabe o que eu sofri. Eu apanhei, eu fui agredido, eu fui abusado, e eu tenho respeito pela sua dor, pelo seu passado, pela sua história, mas eu preciso te dizer que a ordem para nós continua sendo a mesma, e não vai haver flexibilização. Toda e qualquer ofensa deverá ser perdoada. Porque aquilo que Deus nos perdoou é infinitamente maior, infinitamente, milhões de vezes maior do que qualquer coisa que qualquer pessoa possa nos fazer. E quando eu falo isso, eu sei que dá para fazer muita coisa. Eu sei que existe gente má e ruim que pode fazer para nós muita coisa ruim. Mas a realidade da palavra é essa. E nós precisamos nos encontrar com ela. Porque nos encontrar com ela hoje significa nos encontrarmos com Deus amanhã. Negligenciar a palavra hoje significa ser negligenciado eternamente. Não vale a pena. Não vale a pena. Essa realidade ela não vai mudar. Independente do nível da ofensa e da agressão que eu possa sofrer. Aquilo que Deus vai me dizer é a mesma coisa. Perdoa. Perdoa. Deus, mas isso foi demais. Ainda é milhões de vezes menor do que o perdão que eu te dei. Perdoe. Nós, na prática, não temos escolha. A menos que a nossa escolha seja decidir sair por aquela porta e não voltar mais. Porque não vai adiantar eu tentar orbitar Deus, estar no culto, ler a palavra. Eu não vou compensar uma coisa com a outra. O perdão vai continuar sendo necessário. Para nós finalizarmos, eu quero te contar um pouquinho do que aconteceu na minha família. Como eu disse, eu faço parte de uma família que são descendentes de italiano, no norte do Paraná. E a minha mãe, ela tem 2 irmãos. Os meus avós criaram eles numa região de roça, né? Uma região de fazenda. E a minha mãe saiu da casa dos meus avós, foi para outra cidade, e os meus 2 tios permaneceram lá, trabalhando junto com o meu avô. Em meados de 2016, por desavenças em relação à administração das coisas, da terra, de dinheiro, de lavoura, aconteceu uma briga, na qual o meu tio mais novo, ele e meu avô se estranharam, praticamente se agrediram, e a partir daquele momento, eles ficaram 8 anos sem se falar. 8 anos. Foram 8 anos para nós que somos da família, de oração, de tristeza, de reuniões de família desfalcadas. Por muitos anos o meu avô não aceitou nem mesmo que a minha avó visse meu tio. Ele disse que ele não tinha mais filho, que o Wagner não era mais filho dele.
Nós vimos na vida do meu tio e na vida do meu avô os reflexos daquilo. Cada visita minha lá no sítio do meu avô era aquele disco arranhado que eu comentei com vocês. Ele só sabia falar daquilo. Um filho não faz isso com o pai. Um filho não pode fazer isso com o pai. Eu não merecia ter passado por isso. 8 anos ouvindo a mesma história. E orando e clamando a Deus que alguma coisa acontecesse. E aí eu quero pedir para a gente passar um vídeo rapidinho que está aí. Tá no jeito? Coita. Você já falou que ele vinha? Não, mas... Benção, paizinho. Eita, Tá bom? bom você. Bem. Oi, ó. Eu fiz o que o senhor pediu pra mim. Ah, Eu trouxe. O senhor me pediu. hã? Eu trouxe. Sim. Ele tá aí. Passei lá pegar ele. Falei que o senhor queria falar, trazer ele. O Wagner tá aqui. Eu busquei ele que o senhor me pediu. O quê? O senhor me pediu para trazer o Wagner, eu trouxe. Tudo bem. Hein? Tá bom? Deus te abençoe. Não chora não. Eu sei que você não é tão vontade de Deus. Se perdoa, que isso aí vai fazer bem para vocês. Se peço, perdoa um ao outro. Me perdoa. Tá perdoado. Amanhã a porta da minha casa está aberta na hora que você quiser vir. A hora que você quiser vir. Está perdoado. Siga em frente. E reze para Deus te ajudar. Tá bom? Eu queria. O Deus já fez. O que eu pedia, Deus já fez. Eu já faço, Senhor. Se amanhã ele me levar, eu vou feliz da vida. Não. Esse vídeo é de agosto do ano passado. E no finalzinho de novembro, Deus recolheu meu avô. E eu abraçava meu tio no velório. Ele chorava e dizia, eu tive pouco tempo depois que ele me perdoou. Eu só tive 3 meses. Ele chorava copiosamente e dizia, eu só tive 3 meses. E eu tentava ministrar o coração dele dizendo, imagina o quão pior teria sido se isso não tivesse acontecido. Claro que lá no fundo ele vai ficar com aquela sensação de que ele poderia ter tido muitos anos com o pai. Foram anos e anos, 8 anos, sem a presença do pai. Mas nós ficamos muito felizes por esse desfecho. Porque imagina como ficaria a vida do meu tio se esse perdão não tivesse acontecido. Então nessa tarde, em que nós vamos desfrutar do perdão que nós recebemos, desse banquete, dessa mesa, eu te convido a pensar bem no perdão que talvez você tenha retido. No perdão que talvez você tenha negado. No perdão que talvez você não tenha pedido. Isso não é um detalhe na vida cristã. Tanto na palavra, tanto para a eternidade, como para a nossa vida nessa vida. O perdão é algo fundamental. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, olha para dentro do seu coração. Convida o Espírito Santo para sondar. Talvez você nem lembra daquilo que você precisa resolver que está aí dentro.
Convida o Espírito Santo para passar um filtro no seu coração agora. Pai amado, nós queremos te agradecer por essa tarde, por esse tempo de encontro com a Tua presença, com a Tua palavra. E nós queremos clamar, Deus. Talvez alguns de nós ainda tenham coisas a acertar em relação a perdão, em relação a esse tema tão central e complexo da vida cristã, ao mesmo tempo tão simples. Pai, fala aos nossos corações. Mostra se existe algo que nós estamos retendo. Nos ajuda, nos ensina a liberar perdão, a perdoar. Porque nós queremos viver contigo. Nós queremos alcançar o seu perdão diariamente. E nós entendemos que a tua palavra nos mostra, Deus, que sem uma coisa a outra não é possível. Visita-nos nessa tarde. Move nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.